Fala galera, hoje é dia de Dr. Octopus Ano 1. É uma história da Marvel, escrita por Zeb Wells e desenhada por Cary Andrews no ano de 2004. O Dr. Octopus é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha, e eles têm uma história gigantesca de confrontos. Mas toda história tem um começo. Por isso, essa é a história de como Otto Octavius se tornou o Dr. Octopus, e como foi o primeiro confronto e como começou a sua obsessão pelo Homem-Aranha. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com uma visita no museu, onde um pequeno Otto Octavius fica literalmente fascinado com o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Ele fica obcecado com tanta evolução, e isso se torna realmente uma obsessão. Um tempo depois, na escola, durante um treinamento de proteção sobre ataques nucleares, Otto sofre bullying dos garotos maiores da classe, por ele ser menor, por usar óculos e talvez por ser mais quieto e estudioso. A importunação continua durante a aula de educação física, quando um dos valentões arremessa uma bola no seu rosto de propósito, fazendo seus óculos caírem no chão, e então eles o pisam e o quebram. Com raiva, Otto encara os garotos, imaginando e desejando que uma bomba nuclear realmente caísse e acabasse com todos ali. Ao chegar em casa, a mãe de Otto vai ajudá-lo com os óculos quebrados, mas o seu pai fica furioso em ver que o seu filho não sabe se defender. Por ter que gastar mais dinheiro comprando mais um par de óculos, ele puxa o cinto, porque já que o filho apanhou na escola, agora ele vai apanhar em casa também. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Otto encara o pai, como encarou os valentões na escola, e o seu olhar deixa o pai desnorteado. O homem acaba se desequilibrando um pouco e derrubando alguns tubos de ensaio que Otto tinha no seu quarto, e esses produtos químicos fazem a sua mão queimar. Então, quando o pai sai do quarto para cuidar daquilo, Otto agradece ao tubo. A ciência o salvou naquele dia, e então a ciência se torna a sua nova obsessão. Anos mais tarde, um Otto, agora adolescente e ainda com evidências de machucados causados pelos valentões mais velhos agora, informa aos pais que foi aceito no Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Algo que seu pai não dá muita importância. Ele queria saber na verdade se Otto quebrou seus óculos mais uma vez. Mas a sua mãe, que era super protetora, comemora bastante essa conquista. Na faculdade, Otto Octavius ainda sofre com a falta de respeito por parte dos colegas de classe, então ele não gosta de intervalos. Disposto a ocupar o seu tempo, num desses intervalos, Otto vai até o laboratório do seu professor e vê anotações num quadro. Então ele se interessa e começa a trabalhar com aquelas equações. Otto é descoberto pelo professor, que diz que ali é local restrito, mas quando ele vê que as anotações de Otto estavam corretas, isso lhe chama muito a atenção. Assim, ele e os outros professores percebem que Otto é realmente um gênio. Otto passa a maior parte do seu tempo pelos laboratórios do campus, e num desses dias que ia de um para o outro, Otto é derrubado por um garoto que foi empurrado em cima dele por causa desses valentões. Esse garoto era Peter Parker, e Otto se identifica com aquilo e o ajuda lhe devolvendo seus óculos que caíram nesse empurrão. Só que, sem tempo para conversar, Otto é chamado com urgência porque a sua mãe estava no telefone. Ela informa que o seu pai morreu num acidente de trabalho depois de mexer numa máquina super tecnológica que ele não sabia operar direito. Assim, Otto reflete e agradece às máquinas ao seu redor. Otto odiava o seu pai, então a tecnologia o ajudou, e isso se torna a sua nova obsessão. Um tempo depois, na faculdade, o intelecto genial de Otto continua chamando a atenção, e agora os professores e o reitor lhe oferecem até mesmo um salário, e que ele vai poder concluir um doutorado na metade do tempo para que ele trabalhe com eles nos seus próprios estudos. E ao aceitar a proposta, Otto
olha para a cidade, imaginando um futuro brilhante para ele. Tão brilhante como a explosão de uma bomba nuclear. No seu novo emprego, Otto Octavius se mostra realmente como um gênio, e o seu fascínio pela radiação é cada vez maior. Mas os seus experimentos dão errado por vários motivos, e ele diz que isso é principalmente por não poder se aproximar dela, da radiação, de não poder tocá-la. Otto é chamado pelos seus superiores também, porque a sua equipe reclama que ele os trata como meros utensílios. Irritado com a contestação dos seus métodos, ele tem mais uma explosão interna de fúria, dizendo que é uma pena que ele só tem 2 braços e tem que lidar com outras pessoas para os seus experimentos. Mas isso faz perceber que talvez ele esteja mesmo trabalhando demais, e assim ele tira um dia de folga. Naquela noite, durante um jantar com a sua mãe, Otto conversa com ela sobre o quanto o trabalho o vem consumindo, mas ele sempre vai estar ao lado da sua mãe. Principalmente porque agora ela se sente sozinha desde a morte do seu pai, e ela se tornou ainda mais super protetora com relação a ele. Então mais tarde, eles param para assistir um pouco de TV. E ali, Otto vê um homem fantasiado que recém tinha surgido na cidade. Ele se autodenominava de Homem-Aranha. Só que quando Otto vê aquilo, ele fica fascinado e pensa que na verdade aquele ser é como um ciborgue. E então ele tem uma ideia. Otto volta para o trabalho e apresenta um projeto de melhorias para o corpo humano com o uso da tecnologia. Para conseguir o que ele quer, ele diz que vários super-humanos vêm aparecendo, então por que não modificar humanos para caso ocorra algum tipo de guerra no mundo? Assim, eles estariam preparados. E com esse discurso, ele consegue convencer os militares a lhe dar a verba e os documentos que ele precisa. Otto então começa a fazer o que queria. Tentáculos mecânicos ligados aos seus próprios nervos. O problema é que no meio dos seus testes, 2 assistentes o interrompem e isso causa uma quebra nos seus experimentos por enquanto. Pego de surpresa, ele é ajudado por uma das assistentes que o atrapalhou, Mary Alice Anders. Ela fica ali com ele e demonstra interesse nos seus estudos e no próprio Otto. Então ele lhe conta sobre como planeja aprimorar as tecnologias e as ligações entre elas e os humanos. E como a radiação também pode ser benéfica e ajudar nesse avanço, tipo o descobrimento do raio-x. E conforme eles vão conversando cada vez mais, os dois vão se aproximando. E eles compartilham um momento onde os dois se tocam. Mas Otto se assusta com aquilo e simplesmente corre dali. Na sua casa, mais tarde, ele começa a pintar um quadro quando é surpreendido pela sua mãe. Ao ver que a pintura é de uma garota, a mãe de Otto se enfurece, dizendo que aquela garota é a culpada por Otto não se concentrar no trabalho. Aquela garota suja é invejosa, por isso ela está atrapalhando ele de propósito. A única mulher que vai ficar ao seu lado para sempre é ela, a sua mãe, e assim ela destrói aquela pintura. No outro dia então, Otto dispensa Alice e a demite do seu laboratório. Assim, ele volta para casa mais cedo para contar para a mãe, mas ela não estava ali. Ela chega logo em seguida, acompanhada por um homem. Então, sem perceber que o filho já estava ali, a mulher entra e Otto a surpreende, perguntando com quem e onde ela andava. De volta ao laboratório no dia seguinte, Otto apresenta para os seus colegas a sua nova criação, os seus 4 tentáculos mecânicos acoplados no seu tórax. E com isso, ele pode manipular fisicamente a radiação, e ele pode senti-la, porque aquilo estava acoplado no seu próprio sistema nervoso. Mas manipular a radiação não era tão simples assim. E mesmo controlando tudo como queria desde o começo, o projeto mais uma vez falha e a radiação sai do controle e simplesmente o laboratório explode. Otto é pego no meio da explosão e no hospital os médicos tentam salvá-lo, mas para isso precisam tirar aqueles tentáculos, nem que seja à força. Enquanto isso, a consciência de Otto viaja entre a visão dos médicos que o atendem e a visão da noite anterior com a sua mãe.
Enquanto a equipe tenta salvar sua vida, ele lembra de gritar com a sua mãe e dizer que ela estava com um homem sujo, dizendo as mesmas coisas que ela gritou sobre a Alice. E no auge da sua raiva, Otto a estrangulou. Do lado de fora do departamento de energia onde Otto trabalhava, uma coletiva de imprensa é organizada para ter certeza que ninguém se feriu durante o acidente com radiação, envolvendo o que eles chamam agora de forma pejorativa, o Dr. Octopus. Inclusive nessa coletiva estava um jovem fotógrafo, o jovem Peter Parker. Isolado agora numa cela de vidro, Otto acorda sem saber onde está e sem controle dos seus tentáculos. E do lado de fora, Alice e um general observam a cena. O general conta para ela que o corpo da mãe de Otto foi encontrado na sua casa e que a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas que tinha sinais de violência. Por isso, eles precisam manter Otto ali para interrogatório. Enquanto isso, um dos assistentes de Octavius diz ao general de que é praticamente impossível retirar os tentáculos sem matar Otto, porque pelos estudos eles acabaram de descobrir que Otto ligou aquilo na sua própria coluna vertebral. E era assim que ele conseguia sentir o que os tentáculos sentiam. O general então se aproxima da cela de Otto, e ali o doutor explica que não mais controla ativamente os tentáculos depois da explosão, mas que consegue mantê-los em ordem com o seu subconsciente. O general quer saber todos os segredos dos tentáculos e como removê-los, e ele vai perdendo a paciência com Otto Octavius. Só que Otto vai se mostrando bastante frio e diz que só quer os seus óculos de volta, porque eles não podem se quebrar. Nesse momento, Alice aparece e os tentáculos reagem a ela, mas esse é o subconsciente de Otto, porque conscientemente ele não reage. Cansado da falta de respostas, o general garante que, saindo dali, Otto vai direto para a cadeia, principalmente pelo que ele fez com a sua própria mãe. Irritado de ouvir isso então, Otto Octavius quebra a cela de vidro com seus tentáculos e passa a atacar todos naquela sala, dizendo que a tecnologia e o intelecto são o poder. Então ele é superior e tem mais poder que todos ali. Nesse momento então, por causa da destruição naquele lugar, o Homem-Aranha aparece, entrando por uma janela para impedir o surto do doutor. O doutor fica fascinado com o Aranha e lhe pergunta como ele faz para ter esses poderes, tipo escalar numa parede não metálica, acreditando que as suas habilidades também eram fruto da tecnologia. Só que Otto continua atacando o herói para ver os seus movimentos, e enquanto um combate entre os dois se desenrola, os tentáculos de Otto vão se mostrando superiores e ele captura o Homem-Aranha, o aproximando para vê-lo melhor, para ver e sentir com os seus tentáculos aquela maravilha ali na sua frente. Mas quando ele faz isso, o Homem-Aranha aproveita e dá um soco no rosto de Otto. Isso o deixa em choque, porque ele pensava que aquele ser era algo superior. Mas na verdade ele percebe que o Homem-Aranha é um simples humano. E é como um deles. Como um dos valentões que o espancavam na infância. Como qualquer outro troglodita que resolve as coisas com os punhos e não com a inteligência. Assim, Otto, enfurecido, ataca e quase mata o Homem-Aranha, destruindo ainda mais aquele lugar, até que Alice aparece e o impede, falando que aquele não é o Otto Octavius de verdade que ela conheceu. E ela lhe devolve os seus óculos para que ele veja o estrago que fez. Ele até tenta atacá-la, mas percebe que não consegue machucar Alice. O seu subconsciente não permite. Então, transtornado, ele decide ir embora dali, sem perceber que tinha um rastreador aranha grudado nas suas costas. Pelas ruas, Otto Octavius começa a perceber que se tornou outra pessoa, bem diferente do que era antes dos tentáculos. Mas ele gosta dessa nova versão que se tornou, algo que ele considera como evoluído. E enquanto divaga sobre o assunto, ele percebe aquele pequeno rastreador nas suas costas.
No complexo destruído, o Homem-Aranha se reergue depois da luta e quer ir atrás do Doutor, mas ele é parado pelo general que não quer um confronto público, para não expor os laboratórios. Então, um dos assistentes informa que isso não vai ser necessário, porque a radiação que Otto absorveu naquela explosão, aos poucos vai matá-lo. Mas, disposto a fazer algo, em vez de sentar e esperar, o Homem-Aranha vai atrás de Otto Octavius. Pelas ruas, Otto está sentindo a radiação acabando com o seu corpo, tanto que ele é abordado por um homem que pergunta se ele precisa de ajuda. Mas Otto não reage bem a isso e ataca o homem que segurava um jornal. E ali ele vê o nome que lhe foi dado, o Dr. Octopus. E então Otto decide adotar esse título. Abalada pela situação, Alice volta ao departamento nuclear ao qual foi designada depois de ter sido dispensada dos experimentos de Octavius. Ali, o governo queria um experimento que mostrasse que a radiação é uma forma segura de energia, mas o experimento dá errado. Então, ainda vagando pelas ruas, Otto vê numa TV a notícia desse acidente na usina nuclear e ele enxerga a possibilidade de usar isso ao seu favor. Ele então busca a ajuda do vilão conhecido como Consertador, para que ele consiga replicar a tecnologia do Rastreador Aranha. Mas isso demoraria pelo menos um dia. Assim, Otto sai dali, cada vez pior pela radiação, mas ele acredita que aquelas visões apocalípticas com bombas nucleares talvez sejam visões do futuro, e que a radiação talvez seja o seu Deus, o seu grande fascínio, a sua obsessão. E ele estava ali para libertar esse Deus. Até que de repente, o seu corpo se recupera. Era como se ele tivesse se acostumado com aquela condição. Como se a radiação o tivesse aceitado. Assim, Otto diz que vai libertar esse Deus. E ele vai até a usina nuclear. Ali existem protestos de pessoas querendo o fim da usina, e Otto vê isso. Então, com o passar do dia e com a replicação dos rastreadores do Homem-Aranha, Otto tem um plano. Ele começa a distribuir botões, que na verdade são réplicas do Rastreador Aranha, para que as pessoas que protestam do lado de fora possam usar isso em volta da usina, espalhando o máximo que ele pode dos seus pequenos rastreadores. Depois disso, ele se infiltra na usina e até mesmo mata membros da equipe ali dentro, assim chegando até o seu núcleo. Ali dentro, Otto conversa com as máquinas, como se ele fosse um filho da radiação e ela fosse a mãe que lhe deu a luz ao criar o Dr. Octopus. Otto deseja liberar aquela energia para que mais pessoas possam se sentir como ele, banhadas pela energia nuclear. Mas a radiação não se manifesta. Toda essa movimentação na usina chama a atenção do Homem-Aranha. E do lado de fora, o general organiza um pelotão para invadir e capturar Otto Octavius. Mas o Homem-Aranha chega com um tipo de bolsa amarrada no seu corpo e diz que é ele quem vai agir. E mesmo sem a aprovação do general, o Homem-Aranha entra em ação quando o Dr. Octopus surge do lado de fora, escalando uma das chaminés da usina. Antes de chegar no topo, o Aranha o atinge, mas com esse impacto eles são jogados para perto da população. Uma multidão onde Otto tem o seu plano. A replicação do rastreador. E quando Otto ativa todos eles ao mesmo tempo, aquilo enlouquece o sentido aranha do herói, o deixando totalmente confuso e incapacitado. Não foi o Aranha que rastreou o Octopus até ali, foi o Octopus quem chamou o Aranha até essa armadilha. E agora o herói é capturado pelos tentáculos. O Octopus se sente extremamente superior e sabe que o Homem-Aranha também é, mas não tanto quanto ele. Ele é só um novato. Ele não entende ainda que a tecnologia é quem comanda. Tanto que o Aranha foi traído pela sua própria tecnologia falha daquele pequeno rastreador. Mas enquanto escuta isso, o Homem-Aranha vai reunindo forças e vai superando aqueles tentáculos, mostrando que a tecnologia de Otto não é superior à sua força de vontade.
Conseguindo então alcançar sua bolsa, o Homem-Aranha levava ali produtos químicos ácidos que, quando tocam os tentáculos, Otto simplesmente entra em colapso. O Homem-Aranha então diz que teve essa ideia quando soube que o Dr. Octopus podia sentir com os seus tentáculos. Então, desse jeito, a sua inteligência superou a tecnologia do seu inimigo. E assim, o Octopus é derrotado. Provando também que o Homem-Aranha não é como os valentões que Otto conheceu, porque o herói não o golpeia. Nesse momento, o general quebra os óculos de Otto, e assim, sem poder fazer mais nada, ele é preso. Alice tenta intervir dizendo que Otto não tinha intenção de fazer mal a ninguém, ele apenas estava afetado psicologicamente. Mas Otto repudia a defesa de Alice e revela que encarar o reator não lhe trouxe as respostas que ele esperava, porque a radiação não se manifestou quando ele tentou libertá-la, e ele só ficou sozinho mais uma vez, sem uma obsessão. Mas nesse momento, o Homem-Aranha faz o mesmo que o Octopus fez quando eles se esbarraram um tempo atrás no colégio. E Peter Parker coloca os óculos, mesmo que quebrados, no rosto de Otto Octavius. Um tempo depois então, na prisão, Otto escreve uma carta para sua mãe, contando como fez melhorias nos tentáculos, já que eles não podem ser removidos do seu corpo. E ele pede desculpas se causou algum mal para ela, mas ele não lembra direito da última vez que se viram. A radiação provavelmente o afetou drasticamente, tanto que ele não tem noção que matou a própria mãe. E na carta, ele revela que agora tem um novo fascínio por um ser superior. Uma nova obsessão. Essa que ele sente que pode durar a vida toda. E na parede da cela, no formato do Homem Vitruviano, dá pra ver um grande desenho dessa nova obsessão do Dr. Octopus. Era o Homem-Aranha. E é desse jeito que termina a história. Homem-Aranha Dr. Octopus Ano 1 é também chamado por aqui como Dr. Octopus Origem. E basicamente o quadrinho é isso, a origem do Octopus e como ele se relaciona com o Homem-Aranha. No geral, o quadrinho é bom, o roteiro faz várias referências e recontagens do primeiro confronto entre herói e vilão lá em Amazing Spider-Man número 3. E a história faz várias ligações entre si, referências que aparecem no começo da HQ e que se repetem no decorrer da narrativa, como o Homem Vitruviano, os óculos, os fascínios e as obsessões do personagem. E a arte estilizada é boa e combina bastante com a temática aqui. No todo, o quadrinho é realmente interessante, mas se torna um pouco confuso quando tenta entrar mais a fundo nos assuntos da radiação, por exemplo. E no final, entrega uma solução mirabolante como se não tivesse conseguido encontrar uma explicação melhor para esse assunto. Mas, de qualquer forma, Dr. Octopus Ano 1 mostra realmente como Otto é um gênio, e como as suas obsessões e a criação pelos pais o fizeram ser quem ele é. Então, por tudo isso, o quadrinho realmente é um bom material se você quer entender um pouco mais do que torna Otto Octavius um dos inimigos mais interessantes do Homem-Aranha. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.